Gabriel, membro da equipe do mini curso de Ciência de Dados, e vou acompanhá-los durante a primeira parte do curso. Hoje em dia, empresas coletam uma quantidade exorbitante de dados, que é absolutamente incompreensível para todos, se acumulando em montanhas de informações inúteis. Para transformar essas montanhas ricas em informações mal aproveitadas, o que nesse caso seria transformar esses dados caóticos em organização, lucro e eficiência, utilizamos dois campos da computação, a Business Intelligence e Data Science. Embora muitos achem que seja a mesma coisa por serem duas ciências complementares, nesta primeira aula do módulo introdutório, descobriremos seus conceitos fundamentais e a diferença entre estes dois campos, além de como eles funcionam, suas aplicações no espaço de trabalho e sua relevância no mercado atual. A Business Intelligence é uma série de ferramentas, técnicas, métodos e processos que transformam a montanha de dados brutos e desorganizados em informações essenciais e claras para a gestão, por meio de modelos descritivos e relatórios. Modelos descritivos são uma forma de análise de dados que, por meio de diversas técnicas, processa uma grande quantidade de dados para conseguir interpretar e explicar o que já aconteceu. Diferentemente de modelos preditivos, o intuito principal dos modelos descritivos não é prever o futuro, e sim dar sentido aos dados atuais, reconhecendo padrões, tendências e características. A Business Intelligence é uma série de ferramentas, técnicas, métodos e processos que transformam a montanha de dados brutos e desorganizados em informações essenciais e claras para a gestão, por meio de modelos descritivos. Modelos descritivos são uma forma de análise de dados que, por meio de diversas técnicas, processam uma grande quantidade de dados para conseguir interpretar e explicar o que já aconteceu. Diferentemente de modelos preditivos, o intuito principal dos modelos descritivos não é prever o futuro, e sim dar sentido aos dados atuais, reconhecendo padrões, tendências e características. Através da ciência de dados, empresas podem olhar para frente, prevendo quais produtos entrarão em tendência, quais produtos sairão de época, quais produtos agradarão quais grupos de clientes, e além disso, ela também é crítica para grandes movimentos estratégicos e investimentos, como investimento ou expansão para uma nova área do departamento, ou a aquisição e fusão da empresa com concorrentes. Enquanto a BI relata os fatos do passado para explicar o presente, a ciência de dados utiliza esses dados para prever o futuro. Sendo termos similares para quem não tem conhecimento na área, ambos têm significados e funções diferentes e, na prática, são termos complementares. Um auxilia o outro em seu papel e ambos são igualmente importantes. Ambos possuem o mesmo ponto de origem, informação, dados. Entretanto, os utilizam para propósitos diferentes. A BI utiliza a informação para monitorar metas, analisar a distribuição de recursos e relatar tudo isso de forma acessível e compreensível. Quando numa reunião te perguntam qual foi o retorno do nosso investimento na última campanha de marketing, o BI é quem entra em ação, sendo a chave para transparência, gestão e controle, estudando o passado para permitir que o presente seja compreendido. Já a ciência de dados, entretanto, estuda os mesmos dados do passado para montar previsões do que virá a acontecer no futuro, indo a partir do limite da BI para deduzir informações do futuro e estatísticas que não são necessariamente fatos, mas sim previsões muito próximas da realidade, permitindo que a empresa possa ter noção do que está por vir e se preparar adiante. Enquanto a Business Intelligence usa a informação para auxiliar na tomada de decisões e otimizar processos, como a automatização de relatórios financeiros ou de inventário e gestão de fábricas na indústria 4.0, nas quais a internet das coisas realizam comunicação constante com o banco de dados utilizado pela BI, ela também é extremamente importante para o monitoramento de metas, permitindo que a gestão da empresa tenha conhecimento de quais setores estão performando de forma inadequada e quais investimentos têm apresentado um retorno satisfatório. Profissionais da área utilizam uma série de aplicativos para maior eficiência, como Microsoft BI, Google Looker Studio, Tableau e Qlik. Já a ciência de dados é crítica devido à sua análise preditiva e prescritiva, reconhecendo padrões anômalos de fraudes financeiras assim que ocorrem, além de ser capaz de realizar uma segmentação avançada de clientes, processo chamado de clustering, criando a possibilidade da implementação de campanhas e estratégias de marketing personalizadas a esses grupos, além de ser crítica para decisões de negócios como a análise do valor de um processo de fusão e aquisição ou investimentos futuros, além de viabilizar a manutenção preditiva, método de manutenção de equipamento na qual a manutenção é realizada pouco antes da máquina quebrar, prevenindo a possibilidade de danos de equipamento da manutenção corretiva e o desperdício de peças desse equipamento da manutenção preditiva. Cientistas de dados costumam utilizar programas na linguagem de Python,
fazendo uso particular das bibliotecas como Scikit-Learn e Panda, além de plataformas como Databricks e SAS. Hoje em dia, a capacidade de transformar grandes quantidades de dados em informações críticas, úteis e estratégicas já não é mais um luxo, e sim um diferencial competitivo essencial, não só para grandes empresas, como também para organizações de todos os tamanhos. Tom Lessa, profissional de BI e análise de dados, cita que hoje eu trabalho olhando para o negócio. Então, para tudo que envolve tomar decisões referentes a alguma mudança estratégica, a gente precisa olhar para os dados. Por meio desses campos de conhecimento, empresas conseguem analisar dados históricos para compreender dados presentes e presumir dados futuros, facilitando a identificação de oportunidades de crescimento e assertividade de decisões. Essas áreas estão em alta demanda de profissionais na área, com milhares de vagas disponíveis, seja pequenas startups ou até mesmo empresas maiores, com o setor brasileiro em constante crescimento juntamente ao desenvolvimento digital comercial do país. E com isso, chegamos ao fim da aula 1, na qual você aprendeu sobre Business Intelligence, que transforma a montada de informação em relatórios breves e eficazes que permitem uma compreensão de como o ecossistema da empresa funciona, e sobre a ciência de dados, que utiliza informações como base para a construção de previsões eficazes, permitindo que a empresa possa se programar e preparar corretamente. Ambas as ciências são críticas para a expansão de lucro, proteção contra desperdício, gestão e eficiência das empresas. Além disso, vimos seu valor no mercado e que dominar ambos os conceitos e ter um conhecimento aprofundado de suas ferramentas são um grande diferencial para uma carreira no mundo de dados. Pense um pouco sobre, para você, o que você considera mais importante e deseja se especializar: análise estratégica e compreensão transparente da BI ou a profundidade matemática e previsões críticas da ciência de dados. Concluindo a aula, sou José Gabriel e te vejo novamente na aula 2, onde aprenderemos sobre as áreas da computação e suas relações com os dados. Agradeço muito pela atenção.